Oi pessoal, dando continuidade ao tema do grau que foi desenvolvido no vídeo anterior e atendendo a pedidos, eu resolvi fazer este onde nós fazemos uma reflexão a respeito desse mesmo simbolismo, só que agora voltado à questão feminina que ele representa, a questão feminina ao qual ele está relacionado. Lembrando que a era de Aquários é uma era feminina, eu acredito ser bastante importante que a gente faça essa reflexão para que nós possamos entender realmente o que tudo isso significa dentro de nós, tanto em aspectos individuais como em aspectos coletivos da humanidade. Lembrando sempre que aquele que estiver interessado em autoconhecimento a partir da astrologia kármica, encontrará os meus dados para contato no final deste vídeo. Vamos lá então. A mente não é uma vasilha para ser enchida, mas um fogo para ser acendido. Como forma de compensação pela morte de seu filho Androgeu, o rei Minos ordenou que a cada 9 anos Atenas deveria mandar a Creta 7 rapazes e 7 donzelas para serem devorados pelo Minotauro. Quando se aproximava a data do terceiro envio, o jovem príncipe Teseu se ofereceu para assassinar o monstro e assim dar término ao ciclo de sacrifícios. Tal embate deveria ocorrer no interior de um fabuloso labirinto que havia sido construído em Cnossos por Dédalo e seu filho Ícaro, no centro do qual vivia a descomunal criatura, metade homem e metade touro, cujo nome era Astério. Ocorre que Ariadne, filha de Minos, se apaixonou por Teseu e acabou ajudando a se deslocar pela estrutura, que tinha uma única rota que levava até seu centro, dando a ele um novelo para que este pudesse marcar seu caminho de modo que conseguisse retornar a ela. E assim, no coração do labirinto, Teseu matou o Minotauro com a espada de seu pai Egeu e conseguiu retornar vitorioso. Fica aqui clara e evidente a relação entre esse mito e o processo da iniciação humana, onde cabe ao plano mental concreto a superação de sua natureza instintiva, estabelecendo uma interligação ou ponte entre os fatores relacionados à tríade inferior com os associados à tríade superior, ou seja, uma comunhão entre o mundo terreno e o mundo divino, através do cordão de Antacarana, aqui simbolizado pelo fio de Ariadne, sem o qual tal proeza não teria chegado a bom termo. Quanto ao Minotauro, como sabemos, tratava-se de uma abominável criatura, metade homem e metade touro, ou melhor, com corpo de homem, cabeça e rabo taurinos, que se alimentava de carne humana. Vejamos agora o que mais estaria implícito por detrás deste símbolo. Em vídeos anteriores deste canal, falamos que o homem possui 7 chakras principais ou centros de força, sendo que a parte relativa aos planos já realizados da evolução se reflete nos nossos chakras inferiores ligados ao nosso tronco. A cada um desses 3 chakras inferiores correspondem, portanto, às experiências relativas aos reinos da natureza que nos antecederam, dando base à nossa formação humana. Além destes, existem mais 3 aspectos associados aos valores em estados embrionários da nossa estrutura, ainda a serem desenvolvidos, expressos pelos nossos 3 chakras situados na região da cabeça. Ao 4º chakra corresponde o foco do nosso atual momento evolutivo. Devido ao metabolismo causado pela queda dos anjos, que se refletiu na questão da cadeia lunar, nosso corpo emocional acabou incompleto em sua formação, restando ao nosso corpo mental concreto também o resgate desse aspecto. Como vimos ao estudar os circuitos neurais, essa terceira etapa está diretamente relacionada a questões egóicas inferiores, ou aspectos instintivos aos quais precisamos superar. Na teosofia, o touro representa o totem do reino animal. Na astrologia, a materialidade e a possessividade. Deste modo, o homem com cabeça taurina que deve ser morto nada mais é do que a representação da mente concreta aprisionada a tais valores. Continuando o nosso passeio pela mitologia grega, vamos agora fazer uma relação entre esta teogonia e os aspectos referentes à cosmogênese, conforme nos narra a teosofia. Diz a narrativa que no princípio havia apenas o caos, e deste surgiu a primeira geração olímpica, representada por Urano e Géia, sendo que Urano impunha a Géia que devorasse os próprios filhos, chamados titãs,
que eram gerados durante as noites quando o céu cobria a terra. Cansada de sua obrigação, Géia ocultamente recusou-se a devorar um dos filhos, que era Cronos, ao qual entregou Malfange, para que este castrasse o próprio pai ao cair da noite. Quando o pequeno realizou seu intento, o sêmen de Urano acabou por ser derramado no mar, formando uma espessa espuma, da qual nasceu a deusa Afrodite. Depois disso, teve início uma nova etapa, agora sob os auspícios de Cronos e Rhea, como expressão do tempo e da materialidade. Doravante, foi o regente que passou a devorar seus próprios filhos, a fim de não ser ludibriado pela esposa. Tal reinado demarca o fim da imortalidade. Dentro dessa visão, ao quarto sistema evolutivo, relacionado ao quarto circuito neural e ao mental concreto, corresponde a questão da finitude e da mortalidade, ao qual toda a vida aqui manifestada está sujeita. Porém, o inconformismo imposto por tal limitação acabou por servir como elemento impulsionador da humana evolução, dando suporte para que houvesse a formação dos aspectos neurais relacionados à nossa tríade superior. O homem passou a buscar a imortalidade, ainda que não seja física, mas que ao menos seja por suas obras, sejam elas artísticas, científicas ou humanitárias. Deste modo, podemos perceber que em nossa formação existem fatores ligados ao plano temporal, diretamente relacionado à questão de Cronos, e também outros que acabam nos conectando aos planos atemporais, através de nosso legado representativo daquilo que é eternizável no homem. Aqui, o conceito de eterno confunde-se ao de éter, o tátiva ao qual está relacionado o simbolismo de Vênus ou Afrodite. Vejamos agora como isto ocorre em nossos corpos. Como sabemos, nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, sendo que o hemisfério esquerdo controla a parte direita de nosso corpo e o direito, por sua vez, controla a parte esquerda do mesmo. Como ao nosso lado direito estão associadas todas as nossas funções mais mecânicas e racionais, poderíamos dizer que ao hemisfério esquerdo corresponde o princípio relacionado a Cronos e, portanto, masculino. Este, por sua vez, está associado aos planos manifestados, aos circuitos de subsistência, às leis sociais e outros mais objetivos relativos à nossa tríade inferior. Dentro dessa mesma analogia, ao nosso lado esquerdo estariam associados os valores subjetivos que anseiam pela imortalidade, pelos planos do vir a ser ou da própria divindade, já que este é o responsável pelas nossas aptidões artísticas e criativas. Poderíamos dizer que o hemisfério direito corresponde ao princípio relacionado a Afrodite e, portanto, feminino. Ao nosso hemisfério esquerdo, poderíamos associar os aspectos da nossa tríade inferior, através dos circuitos neurais relativos ao primeiro, segundo e terceiro aspecto, ou seja, as nossas questões de biossobrevivência, combate, questões de ego e poder, bem como estados mentais que estão ligados a estes e que dão suporte às regras em que se baseiam todo o nosso mundo objetivado. Observando os aspectos superiores a serem desenvolvidos na humanidade, percebemos que o nosso hemisfério direito estaria associado aos aspectos mentais abstrato, intuitivo e crístico, ou seja, as nossas capacidades de conexão com a tríade superior através da beleza, da arte, da devoção, bem como a conquista do amor incondicional. Cabe a ele conectar-nos com a nossa subjetividade, bem como com tudo aquilo que do plano divino aqui se manifesta, para nos orientar através dos circuitos neurais de rebeldia, conciliação e integração cósmica. Conforme já dissemos anteriormente, ao estágio intermediário relativo ao nosso quarto sistema evolutivo, ao plano mental concreto da humanidade, cabe estabelecer uma ponte ou ligação entre o mundo divino e o mundo terreno. Tal realização ocorre através do desenvolvimento do chakra cardíaco, que, como já vimos, possui dois aspectos. Um primeiro ligado à mente mecânica e, portanto, masculino, e o outro ligado à mente criativa e, portanto, feminino. Fica ao nosso plano mental concreto, que representa o aspecto masculino de nosso ser, o trabalho da superação da nossa mecanicidade racional, influenciada pelas nossas emoções e pelos nossos desejos instintivos,
bem como a superação de nossa animalidade. Simbolicamente, este trabalho acaba sendo alegorizado pelas aventuras que desafiam a morte, onde o embate com criaturas poderosíssimas representa um confronto com a própria sombra ou umbral. Deste modo, tanto o simbolismo da luta contra o Minotauro no labirinto, ou os 12 trabalhos de Hércules, quanto os confrontos heróicos para a conquista do Santo Graal fazem referência ao mesmo arquétipo. Aqui, os aspectos terrenos relacionados aos circuitos inferiores estão representados pela figura masculina do herói, que precisa vencer a sua própria mente mecânica, que possui natureza combativa, a fim de poder superar sua programação instintiva dos circuitos de base, cujo ápice é o ego inferior ou corpo emocional. Porém, fica bem claro nesses mitos que a força bruta sozinha não consegue realizar tal proeza sem que haja algum tipo de solução criativa inesperada que lhe é entregue pela mulher, que simboliza os aspectos dos circuitos superiores ou tríade ainda latente, e por isso virgem, que é a grande heroína a ser conquistada, para que ambos, finalmente juntos, possam ver novamente a volta da paz e felicidade na Terra, numa clara alusão à Idade de Ouro. Se ao masculino equivale o trabalho de superação das polaridades depositados nas pétalas do chakra cardíaco através das chamadas skandhas ou aspectos positivos e nidanas ou aspectos negativos, ambas associados aos 56 arcanos menores do tarô, ao feminino equivale realizar a transferência destes para o vibhuti, que está associado aos 22 arcanos maiores. E é nesse momento que a heroína entrega ao herói os meios para que este possa efetivar seu combate e vencer as próprias sombras. Assim, Ariadne entrega o novelo a Teseu na entrada do labirinto, e Beatriz conduz Dante através do purgatório após sua descida ao inferno até as portas do paraíso. No mito arturiano, é a rainha Guinevere que lhe devolve a espada para que este possa combater o mal e finalmente conquistar o Graal. Assim, nos fica bem clara a relação entre o aspecto masculino e o plano tamásico, o aspecto feminino e o plano rajásico, e a união final dos dois ao plano sátivico. Deste modo, quando retomamos ao início do mito da rebelião celeste, onde a parte feminina do anjo rebelde ficou aprisionada numa região infernal, a esta corresponderia, entre outros aspectos, a questão psíquica da mente criativa, aprisionada num veículo ou modelo que não lhe permite nem expressão objetiva e nem acesso aos planos superiores, e que, por isso mesmo, precisa ser resgatada a todo custo. Dentro desta analogia, a pedra que rolou da fronte luciferina por ocasião da sua queda neste orbe, posteriormente convertida em taça a ser conquistada, encaixa-se precisamente neste conceito, onde o homem comum, ao despertar o seu aspecto feminino, simbolizado pela Eucaristia que o Santo Graal representa, teria a sua divindade recuperada. Voltando ao simbolismo do Gólgota, como expressão do quarto circuito neural a ser superado, ou a tônica do quarto sistema evolutivo e da própria questão Atlante, como a quarta raça, percebemos que a sequência dos fatos narrados nos remetem aos estágios de retorno à nossa condição primordial, através das etapas do desenvolvimento de nossos circuitos neurais superiores. Assim, temos a cruz relacionada ao quarto circuito, o simbolismo da lança associado ao quinto circuito, o sangue representando o sexto circuito, e finalmente, culminando com a Santa Taça, representando o sétimo circuito neural, que é o da reintegração cósmica. Em termos planetários, a face feminina decaída da divindade se confunde também com a própria Mãe Divina em todas as suas manifestações, em todas as culturas, em todas as suas expressões na natureza. Na comunhão com o sagrado feminino em todos os seus diversos aspectos, finalmente o homem desperta em si aquilo que possui de mais divino, que amorosamente passa a orientar seus caminhos na Terra, de modo a construir um novo mundo, agora sob a égide da tríade superior, conclamando a paz, fraternidade, sabedoria e justiça para todos. A conquista do feminino é a própria aquisição do corpo causal.
O amor é uma força, uma energia que se manifesta na alma como um sentimento de lembrança de algo que esta já teve, mas perdeu. E o despertar do feminino, a conquista do grau, o sonho que possibilita essa realização. Como vocês devem ter percebido em relação à questão mental, essa vai muito além da gente ficar meramente à procura de informações, à procura de conceitos para enriquecer o nosso intelecto. Contrariamente do que se imagina, isso pode acabar construindo um verdadeiro labirinto dentro de nós mesmos, no centro do qual existe o nosso ego inferior, existe a nossa vaidade, sendo alimentada constantemente e prestes a nos devorar. É importante que haja bom senso, é importante que nós construamos a linha capaz de alinhavar todas essas informações, de maneira a que tudo isso possa nos levar a um local seguro em direção ao nosso crescimento e ao nosso desenvolvimento pessoal. Isso tudo a gente consegue a partir da intuição, a partir da criatividade, a partir do amor, que são esses os dons relacionados aos aspectos femininos da nossa alma. Fica aí mais um tema para meditação, reflexão também, é claro, né? Espero que tenham gostado. Grato.